Bom, boa tarde a todos. Então vamos reiniciar nossos trabalhos. Agora vai ser o painel número 13, kits forenses para serem usados em locais de crimes pela perícia criminal da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. À nossa esquerda temos o Dr. Cláudio Cerqueira Lopes, que é docente do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é coordenador do Laboratório de Síntese e Análise de Produtos Estratégicos, LASAP, é membro da Comissão de Ciências Forenses da UAB, possui graduação em farmácia em 1977 e farmácia industrial em 1978, todos pela Faculdade de Farmácia da UFRJ. É mestrado em NPPN, 1983, e doutorado no Instituto de Química de 1989, todos em Química pelo UFRJ e pós-doutorado pela Universidade da Califórnia, Berkeley, Estados Unidos, de 89 a 91. Tem síntese orgânica, atualmente é professor titular vinculado ao Departamento de Química Analítica do Instituto de Química da UFRJ, em desenvolvimento analítico na área de química forense, preparação e utilização do luminol, que é um produto que ele desenvolveu, perícia criminal no Exército e Polícia Federal, possui 19 patentes nacionais e internacionais depositadas, sendo 3 concedidas nos Estados Unidos. Tem mais de 65 publicações científicas, tecnológicas e 339 citações na Web of Science, pesquisador 2 do CNPq, prêmio Abiquim de Tecnologia em 2008, homenagem em prol das ciências forenses do CREMERGE em 2008 também, citação da importância do luminol na investigação criminal no livro de Química, Ricardo Felter pelo ensino médio, 2008, citação do trabalho em função de 100 mil acessos online do livro comemorativo do Bernstein, Journal of Organic Chemistry, em 2007, prêmio Amigo da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Segurança Pública, em 2005. Então, nós temos a honra de ter esse cientista do nosso lado aqui. E ele vai começar a palestra. Posteriormente, nós vamos ter a apresentação do Dr. Hildo Correia Silveira, que é perito assistente técnico criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Ele é pós-graduado em perícia criminal, ele é pós-graduado em criminologia, ele é pós-graduado em análise criminal, vou resumir, senão é muita coisa. Membro da Comissão de Ciências Forenses da UAB, atual nacional e internacionalmente em perícia criminal civil, criminologia e neuropsicanálise forense, especialista em crimes sexuais, violência doméstica, falsas acusações, reconstrução criminal de homicídios e conflitos familiares. É perito voluntário da Hope and Justice Foundation, certificada pelo governo dos Estados Unidos, combatendo o tráfico humano, abuso e exploração sexual infantil e violência familiar em casos de repercussão mundial. Membro do Conselho de Ética da UNP, Ordem Nacional dos Psicanalistas, membro da diretoria executiva do INCPS, Instituto Nacional de Criminologia e Políticas de Segurança, como assessor de pesquisa. Palestrante e professor do Instituto Proteja, Rio Grande do Sul. Bom, então vai ser um painel muito interessante e muito profícuo para todos nós. Bom, com a palavra, o Dr. Cláudio. Muito obrigado, Alex. Imagina. Inicialmente, eu gostaria de agradecer... Peraí. Alô? Alô? Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, da Comissão de Ciências Forenses da OAB por estar aqui hoje apresentando o trabalho que não é só meu, é do meu grupo de pesquisa. Eu sou coordenador do Laboratório de Síntese e Análise de Produtos Estratégicos no Instituto de Química. Eu sou coordenador e a minha esposa, que está ali, a professora Rosângela, é a outra coordenadora também. E nós temos alunos que fazem o trabalho. O nosso trabalho, ele é extremamente interativo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, no aspecto que eu falo de ajudar a perícia, tá? E eu vou apresentar hoje o desenvolvimento, e validação que nós estamos buscando de produtos forenses que foram desenvolvidos no nosso laboratório. São produtos totalmente inéditos, estão patenteados pela universidade
E a gente espera, com isso, né, contribuir para melhorar a cadeia de custódia das drogas. Que a gente tem, eu tenho absoluta certeza que um dos grandes problemas desse país são as drogas. E, para mim, ela não é convenientemente apreendida, ela não é convenientemente rastreada. Enfim, tem uma série de lacunas que, dialogando uma pessoa da academia com as pessoas da segurança pública, e principalmente vocês da área do direito, eu acho que a gente pode contribuir para que a sociedade tenha menos problema do que já tem. Tá? Mas vamos logo direto. Bem, para começar, eu vou mostrar aqui a primeira transparência que vai impressionar vocês. Primeiro, porque esse trabalho não é do meu grupo de pesquisa. Esse trabalho é da Fiocruz. Foi publicado em 2024. Mas me chamou a atenção porque 12 espécies de tubarão da espécie Isoprinodon lambdade foram encontrados com uma quantidade expressiva de cocaína no fígado, né? Eu achei esse dado, apesar de ter sido publicado no jornal de meio ambiente, Environment, né? Science of Total Environment, ele é um trabalho que, a meu ver, passa desapercebido, né? Principalmente pelas pessoas de segurança pública. Por exemplo, se você vai construir um resort em Alaruama, você vai ter preocupação de ter o quê? Que aquela lagoa está linda. Mas será que ela realmente está limpa? Né? Aí você vai dizer, poxa, vai estar limpa porque não está recebendo esgoto. E se está recebendo esgoto, não pode ter produtos como, por exemplo, etililestradiol, que é anticoncepcional. Não pode ter captopril, que é antihipertensivo. Não pode ter metformina, que é antidiabetes. Mas, se você achar cocaína na Carapeba, na Perubeba ou na Tainha de Araruama, eu vou ficar realmente preocupado. Mas eu fico mais preocupado ainda quando você encontra cocaína em tubarões, né, que a gente popularmente chama de cação, na praia do Recreio dos Bandeirantes. Porque é uma praia o quê? Oceânica. Se você sair do Recreio e for direto, você vai parar na África, né? E se eu sair de Araruama direto, eu vou parar, né, ali na Alcaíra, né, aquela ponta da Alcaíra, né? Ou vou a Arraial do Cabo. Bem, são meios ambientes diferentes. E eu tenho com isso a indicação forte que não é as pessoas que cheirando cocaína na Zona Oeste que estão colocando cocaína ali dentro. É facilmente o quê? Laboratórios, na minha opinião, que transformam pasta base, né, e que eu falo que é a cocaína covalente, mas se falar aqui cocaína covalente, talvez meu aluno entenda, em cocaína iônica, que é o pó que as pessoas cheiram. Então, existe, com certeza, naquela região, né, laboratórios, e talvez não sejam poucos, né, porque o tubarão é o topo da cadeia alimentar. Eu só estou querendo mostrar a vocês que, eu vendo a visão da ciência e dentro da minha cidade, dentro da minha sociedade, eu comecei a observar várias coisas que a gente pode e tenta contribuir para melhorar tudo isso. Eu vou começar com vocês. Podia apagar um pouco essa luz para ficar mais... Tem como apagar para ficar mais real? Vocês estão enxergando bem? Então, eu vou mostrar aqui a vocês... vou falar sobre a cocaína. Vocês vão estranhar, porque vocês estão acostumados a ver a palavra cocaína. Mas eu sou químico, né, farmacêutico, eu não consigo ver nada que não seja com estrutura química. Mas tudo bem, vocês vejam a estrutura, mas eu vou colocar sempre o nome. A cocaína, né, ela é essa estrutura aqui. Eu acho uma estrutura bonita do ponto de vista químico. E ela tem esses nitrogênio. Como todos os seus outros adulterantes, tem também nitrogênio. E o que é isso, professor? Adulterante. Adulterantes são produtos que os traficantes, né, colocam na cocaína para ganhar peso. Quando eles colocam adulterantes, você pode notar que é uma quadrilha qualificada e perigosa, porque são produtos que têm baixo peso, baixo valor de custo, têm atividade farmacológica pronunciada e tem um preço menor do que a cocaína. 1 quilo de cocaína pura custa $15 mil.
O Comando Vermelho, que faz muito sucesso aqui na nossa cidade, ele hoje está colocando uma cocaína com 5%. 5% de cocaína, 95% de cafeína. Está entendendo? Cafeína, o quilo da cocaína é $15.000. A tonelada da cafeína é $60. Então, nessa matemática aí, os traficantes dizem que não estão mais voltados ao tráfico, essa coisa toda. Isso é balela. Eu acho que a universidade tem que conversar mais com as forças de segurança, as forças de inteligência, e tem que conversar também com vocês, os atores da ciência jurídica, né? Porque é um problema complexo, mas que o outro lado está nadando de braçada. E todos esses adulterantes que vocês estão vendo aqui, eles pertencem a grupos de quadrilha, tá? Então, eles não usam isso por enfeite. Eles têm conhecimento, tem farmacólogos em cima disso. Não é aqueles camaradas que estão no morro, é nós, e com baile funk cheirando cocaína até no ouvido, tá? E nós desenvolvemos um produto para identificar essa cocaína, como a gente vê nesse filme Aeroporto, coloca lá o reagente de cobalto, né, o reagente Scott, né, e fica azul, né? Então, positivo, negativo. Qual é a diferença do nosso reagente de cobalto? É que nós fazemos ele por 1 quilo, tá, da matéria-prima, custa R$90, a gente faz tonelada desse reagente e eu posso doar à vontade para a polícia, tá? E o tiocenato de cobalto que vende hoje na Merck, ele está em torno de R$7.000, 100 gramas. Então, dizem assim, os insumos são caros, não tem dinheiro para isso, compra a arma. Isso não é bem verdade, tá? Tudo é a falta, como eu falo aos senhores, de diálogo. Outra coisa, eu posso enxergar isso aqui facilmente. Isso é azul, isso é rosa, tá? O reagente cumpre o papel dele. Mas eu agora estou pedindo um dinheiro à FAPERJ, espero que eles liberem. Se não liberar, eu vou mais cedo para casa. É para comprar equipamentos portáteis para o local de crime. Eu quero que no local de crime tenha o presuntivo, o qualitativo e o confirmatório. Quando for para o ICCE, ou for para outro, ele já está ali consagrado. O ICCE vai ter somente que dizer uma confirmação com métodos mais caros, uma espectrometria de massa, mas aquele perito que pode estar lá em São José de Itabapoana, ele pode estar em Quissamã, ele pode estar em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando Rio de Janeiro, tá? Então vai ser uma economia muito grande, porque você vai fortalecer a perícia no interior do estado. E as amostras não vão ter que ficar, deixa aí parar, porque a amostra parada é problemática. A amostra armazenada é problemática. A amostra mal analisada é problemática. Então, se você apreendeu, tem que ter um prazo mínimo de dar a resposta, fotografar, detalhar, colocar tudo no software, entendeu? E mandar por e-mail, né? Enfim, WhatsApp, o que você queira. Então, essa é a minha proposta. Espero que seja o projeto aprovado. E eu vejo a vocês que... Olhando esse reagente, eu quero dizer aos senhores, só para voltar, todas essas substâncias aqui, aí eu vou falar um palavrão. Não tá para... Todas essas substâncias aqui têm nitrogênio sp3. Mas o que é o nitrogênio sp3? É um nitrogênio que permite dar essa cor azul com o cobalto, tá? Todas elas reagem com esse reagente. Esse reagente, então, é seletivo? Claro que não. Mas se você chega no aeroporto com um monte de pó branco e dá reação positiva, tem uma forte indicação que você está com cocaína. Perfeito? Você já pode ter no próprio aeroporto a confirmação com isso aqui. Porque esse azul aqui, no visível, ele tem um comprimento de onda e pode se absorver, que é de característico. Você pode traçar uma curva de calibração com concentrações e dar a concentração. Então você já sabe, olha, a cocaína que está aqui, ela é 99%. Ela num dia não pode aparecer como 30%. Senão alguém pegou, colocou outra coisa.
Então, eu acho que o local do crime, ele tem que ser muito bem guardado, muito bem certificado, porque ali começa tudo. E os agentes que estão apreendendo aquela droga, eles muitas das vezes correm risco de vida. Todos esses aqui são problemáticos, né? Adulterantes, todos têm atividade biológica. Eu separei o fentanil, porque o fentanil ele é 100 vezes mais potente que a morfina. O carfentanil é outro, ele é 10.000 vezes mais potente que a morfina, tá? Nos Estados Unidos eles têm colocado bastante, mas fentanil ainda não tem colocado, carfentanil ainda não vi no Brasil, já colocaram em Rosário, na Argentina. Foi uma catástrofe, entendeu? Uma noite foram mais de 100 pessoas para o hospital e em torno de 60% veio a óbito. Eles pararam, eles tentaram colocar aqui. Isso aqui, o que é? Isso aqui é como é que eu vou dizer, meu Deus? Eu não digo que é um anestésico. Quando a pessoa vai fazer a operação, o que é? É um anestésico de hipopótamo, elefante, entendeu? É muito potente, é um tipo opioide, tá? E o reagente de Scott, ele é capaz de fazer esse tipo de reação, tá? Então, isso é outra coisa que eu vou mencionar, é que os traficantes estão colocando o fentanil no Brasil em cargas preciosas, né? Para, digamos assim, a pessoa ou o agente que vai nele vai ter uma grande contaminação profissional, né? Porque ele causa convulsões, né, em pessoas que não têm o hábito de usar fentanil, tá? E o que aconteceu? Isso foi no aeroporto de Guarulhos. Um cão teve um quadro de convulsão gravíssima e a sorte é que um médico da aeronáutica estava no aeroporto e, por incrível que pareça, ele tinha naltrexona injetável. E foi a sorte de salvar o dono. Então eu pergunto, se amanhã fentanil entrar aqui no estado, será que a nossa polícia técnica vai estar preparada para aplicar uma injeção num colega? Mas isso acontece nos Estados Unidos, né? Eles têm esse tipo de preocupação. E como acontece lá, o tráfico é muito ágil. Pode ser que um dia venha acontecer conosco também. A nossa função na universidade é falar. Bem, isso aqui a gente faz uma tecnologia que eu analiso drogas, né, dessa natureza aí em 5 minutos. Como? É só pegar a droga, precipitou, e eu extraio com cloroformo deuterado. Cloroformo deuterado. Tiro aquela amostra de cloroformo deuterado, levo para um tubo e faço um RMN. Menos de 5 minutos. Ah, porque vai levar tempo. Acaba com isso. Nós temos tecnologia para isso. E eu fui conversar com a empresa Bruker. Eu falei, ele falou, qual o problema que o senhor acha disso aí, professor? Cloroformo deuterado. Então, compre o nosso Bruker 80 MHz, que a gente tem um software que não precisa usar cloroformo deuterado, aliás, nenhum solvente deuterado. Agora, não sei se a nossa polícia, nossos órgãos de segurança vão querer investir nisso. Seria acho que dá quase $90 mil esse tipo de equipamento. Mas aí você tem uma resposta, né, de 5 minutos. E que eu acho fundamental para um juiz, eu acho fundamental para um promotor, entendeu? Mas tem que ter o conhecimento. Aqui é só para mostrar rápido, isso é um espectro de ressonância de uma cocaína. Ah, você sabe o que é isso? Não, não precisa, o software vai te dizer. Positive cocaine. Entendeu? Você pode imprimir, isso dá para mim, eu vou achar ótimo, mas você vai saber que é cocaína, tá entendendo? Bem, esse aqui outro é um problema sério. Essa questão de apreensão de drogas, você vai ver que nos lugares onde o controle é maior, o preço da cocaína avança. Eu falei a vocês que a cocaína aqui é $15 mil, né? Na Suécia 10 vezes mais, na União Soviética bem mais ainda. Por quê? Esses lugares têm tem centros de repressão e todos eles envolvem o quê? Cães. Os traficantes, sabendo disso, e como eles são muito bem assessorados, eles descobriram e colocaram o que se chama de black cocaine, ou cocaína negra. Eles colocam cocaína com carvão ativo, né? E você pensa assim, poxa, ele vai analisar o carvão ativo
ele vai analisar a cocaína, ali tem cocaína bem pura. Eles colocam também sais de ferro. Aí quando joga aquele reagente de cobalto, sal de ferro da coloração vermelha com um azul, qualquer advogado ia dizer, não, isso não é cocaína. Ia descaracterizar, libera o produto. Dificulta até o farejamento dos cães. Né? Os cães passam batido. Olha, você vê no filme Narcos, o Pablo Escobar chama um traficante de Medellín e manda o cara com o cão cheirar. O cão não achou, ele deu um tiro na cabeça do cão. Entendeu? Porque o cão não achou. Ele achou que o cão não era bem. Mas tem gente que acha que traficante são pessoas de bem, essa coisa toda, eu não vou discutir. Então, eu digo para você o seguinte, isso daqui é um produto sério que, se for achado, como é que faz o procedimento, professor? Hoje eu estou treinando peritos no meu laboratório, que é a melhor coisa, para identificar esse produto. Se ele aparecer, né, eu digo a você, o Major Alex, o Capitão Luciano, a Sargento Priscila, né, o perito Lucas, o perito Marcos, tem capacidade de fazer. E quando os outros me procurarem, mas por quê? Eu sou servidor público. Eu tenho um termo de cooperação com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Eu não me nego a ajudar aos problemas que vão aparecer, tá? Então, não vou dizer porque... Um outro problema sério no nosso país é o estupro, né? O estupro é uma arma que certas pessoas usam para destruir a vida das mulheres, né? Porque a mulher sofre um estupro, é uma chaga, é uma dor, e essa dor se estende também para a família. E, evidentemente, nós criamos um reagente que a nossa matriz biológica que a gente visa é o sêmen. O sêmen é rico em fosfatase ácida. Mas se eu chegar e falar, não, eu vou buscar fosfatase ácida, não, eu vou buscar sêmen. Mas, na verdade, eu vou buscar a fosfatase ácida. Porque a fosfatase ácida é que facilita a entrada do espermatozoide no óvulo. Tá? E nós criamos um reagente, que é o fenfosfatol, e em função de dados como esse. Tá? No Brasil, nos últimos 9 anos, né, as mulheres são violentadas, são 7.300 casos, né, no Rio de Janeiro em 2023. Mas o número cresce assustadoramente. O que é? A gente pega a fenolftaleína e transforma em fenolftaleína bifosfato. Tá? Quando a gente toca esse reagente com sêmen, tá? Ele vira fenolftaleína e meio amoniacal, fica dessa cor. Aí, novamente, o meu equipamento pode, além do teste presuntivo, que é o colorido, eu posso usar para achar, né, com esse equipamento. Depois, eu não estou querendo fazer propaganda desse equipamento em si. O espectrofotômetro UV visível. Esse, para mim, é o melhor. Se tiver um outro chinês melhor, eu vou usar. O que tem aqui fabricando no Brasil não é ruim, mas não é do mesmo nível desse. Então, eu vou optar por comprar esse. Tá? Então, essa é uma forma de você combater o estupro. Aqui são os outros reagentes importados. O nosso custo sai bem barato mesmo. Um outro problema interessante é a questão da maconha, né? Muita gente fala assim, a maconha não devia ser tão combatida porque a maconha é uma droga leve. Eu não sei se a maconha é uma droga leve ou uma droga pesada. Eu sou químico, né? Eu não sou farmacólogo, tá? A minha visão é que a droga, ela sempre causa problemas inúmeros, né? As pessoas que usam droga. Mas também não sou radical, nem estou com os olhos fechados, para ver que muitos países do mundo hoje, como Israel, Alemanha, França, os próprios Estados Unidos, estão existindo avanços tremendos no uso da cannabis. Mas não é o uso da cannabis de uma forma desregrada, sempre com controle médico. Até, inclusive, essa invenção que nós temos aqui é um problema sério, porque muitas das pessoas que estão nesses países, alemães, por exemplo, hoje lá você pode comprar fácil cannabis. Melhor ainda, o teu seguro de saúde, né, o teu plano de saúde, para certas doenças crônicas, ele oferece isso para as pessoas. Então, digamos assim, se um turista aqui é pego, ou uma pessoa qualquer, fumando uma maconha medicinal, a pessoa que vai dar o agente de segurança, o PM, enfim, o policial civil, pode prender essa pessoa e causar um problema diplomático sério para o Brasil. Tá? Então, nós fizemos com esse kit aqui
uma diferenciação da cannabis ilícita no Brasil, da cannabis medicinal que é protegida. Olha só, é uma folha lindíssima, né? Então, a gente sabe que você tendo o que é lícito sempre é em função da concentração de CBD e THC. Quando você tem uma concentração de CBD 20:1 com relação ao THC, você está diante de uma cannabis medicinal, tá? Não tem problema. As concentrações variam muito, 23, 24, 20, entendeu? Agora, normalmente as que tem hoje no mercado é muito menor ainda, porque você encontra às vezes 20% de CBD e encontra 0,03, 0,02 de THC, tá? Não significa que você tem um cannabis ter com THC que a pessoa, por exemplo, tem dronabinol, é um medicamento muito usado para pessoas que têm câncer e tem pessoas que estão com AIDS para aumentar, digamos assim, o apetite, dá ânimo à pessoa. Tudo bem, é 1 miligrama de THC, né? E o comprimido é feito para ser, digamos, absorvido no intestino, tá? Esses são alguns dos medicamentos que você encontra aí. E a enormidade de atividades biológicas é fantástico, né? Pode usar para isso. Esse é o nosso kit, né? A gente coloca... Qual é a vantagem do nosso kit? Porque o que tem aí, todos usam, é o agente do quenoa-levine. Ele usa acetaldeído. É um princípio ativo que o ponto de ebulição é 19 graus. Então, se você for fazer uma apreensão em Bangu, Seropédica, em Barieia, qualquer lugar desses da Baixada que é muito quente, você vai chegar lá, a temperatura não vai estar 19 graus, vai ter muito maior. Então, essas reações são feitas geralmente no laboratório. Eu não quero isso, né? Eu não falei a vocês, a cocaína a gente fazia no local de crime, e agora pode se fazer, porque você vai usar o acetaldeído de acetal. Isso já está patenteado por nós. O ponto de ebulição dele é 120 graus. Você não vai ter nenhum lugar que você vai ter 120 graus, né? Então você pode fazer e usar e diferenciar facilmente. Os outros produtos, né? Você não vai usar a vanilina, o acetaldeído de acetal e o ácido clorídrico. Aí, o que é THC é azul, o que é o CBD é violeta. Você vai ver aqui, ó, cannabis apreendida. Essa aqui é a cannabis de maior valor que tem no ICCE. É a cannabis chamada Dr. Madruga, né? Você cheirar até parece fumo em inglês, tá? Tem vanilina, é um negócio impressionante. Eu nunca me deparei. Olha o azul, que coisa linda, né? Cannabis medicinal, eu usei do Easy Lab, né? Fica violeta, tá? A cannabis ilícita, a reação ocorre em 30 segundos. A medicinal leva 7 minutos. Isso facilita muito, né? Por exemplo, cuidadores de pessoas com Alzheimer, Parkinson e outras coisas. Porque ontem, por exemplo, a minha dentista, foi essa semana, virou para mim, Cláudio, Cláudio, eu vou trazer para você o vidrinho aí, que a minha mãe está tomando, porque a gente trocou o medicamento, tá? Trocou o medicamento, e ela está pior, está agressiva, tá... Sabe, eu sou uma pessoa que tudo que eu olho, eu aprendi a olhar com os olhos de um químico. Então eu falei, mas por quê? Ela trocou. Será que ali tem o teor de CBD desejado? Pô, você vai mandar para um laboratório? Não sei se tem laboratório qualificado para isso, tá? A Agência de Vigilância Sanitária não obriga isso. Não, as coisas são complexas. Por que você mesmo não saber se a sua mãe está tomando um de qualidade? Pega o kit, né? Alguém vai se interessar para disponibilizar isso. Pinga, se ficar azul, meu amigo, leva para o INCQS, leva para a Vigilância Sanitária. E fotografa, tá entendendo? Faz o teste com o equipamento. Isso é um trabalho de um perito. Então, eu vejo muito hoje que a polícia, a perícia, tem e deve ter um comportamento mais social, de atender os interesses também das pessoas em medicina, tá? Em saúde pública. Porque droga é um problema de saúde pública, tá? E você aqui, ó, tem vários tipos de cannabis, dando vários tipos de cores, tá? Então, eu acho que esse equipamento vai trazer um benefício muito grande. Essa minha amiga dentista, daqui a um tempo,
eu poderia mandar esse meu aluno na casa dela, com esse equipamento e com o kit, e fazer. Se não for, fotografar e depois manda prender o pessoal daquele laboratório que for, porque você está dando um medicamento. Qual é o grande problema? THC, ele aumenta a frequência cardíaca. Ele aumenta. Uma pessoa que tem Alzheimer, uma pessoa de idade, normalmente são hipertensos. Entendeu? A pessoa pode vir aqui ter um AVC. Coitado, teve um AVC. Teve um AVC porque tomou um excesso de THC. Entendeu? Então, para mim, me desculpe, isso é crime. Crime de saúde pública. Mas está passando ao largo? Não sei. Agora não está mais. Eu estou aqui, isso não é meu, isso é da universidade. Eu quero interagir com os peritos, eu quero que eles usem o que a gente produz, está entendendo? Agora, é o interesse da sociedade, é o interesse, entendeu, das autoridades. O meu papel, eu fiz, e peço a Deus continuar fazendo. Finalmente, aqui um reagente, que nessa área, é o reagente de Marquis. Ele é um reagente que é constituído de ácido sulfúrico e formaldeído. Mas isso vai de encontro um pouco com o que eu falo. Como é que uma viatura vai sair com o reagente de Marquis para identificar uma turma que está numa festa rave, tomando êxtase, né? Aquele bate-estaca lá, bam, 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 bam. Aquele cara está ali porque ele está cheio de êxtase na cabeça, tá entendendo? Ele não está nem ouvindo aquilo. Aí a polícia vai sair numa viatura carregando um frasco de ácido sulfúrico concentrado. Não é uma coisa muito viável. Essas reações aí eram feitas no laboratório. Nós criamos uma tecnologia de botar o ácido sulfúrico numa fase sólida. Você pode fazer ele assim, botar, não faz nada. Mas aquilo é ácido sulfúrico. Não põe água ali não, que vai ter um acidente, tá? E aí, com isso, a gente tem toda essa coloração, esses agentes, essas cocaína, MDMA, LSD, você pode identificar uma série enorme de substâncias sintéticas. E é simplesmente isso. Você moe o comprimido. Hoje a gente já moe o comprimido com aquele espremedor de alho, pinga no tubo e faz, coloração. Isso aqui, sabe o que foi? Isso é heroína, morfina, êxtase. Tá? O Brasil registrou 47 mil assassinatos, isso foi em 2023. Em um ano, 10,4% do total mundial. 10,4% dos assassinatos do mundo acontece no Brasil, né? E é uma coisa absurda. O país lidera o ranking mundial de homicídios em números absolutos, de acordo com dados do Estudo Global sobre Homicídios, divulgado pela ONU. Mais pessoas foram mortas por homicídio do que por conflitos armados e terrorismo juntos, né? Você vê aí, joga um míssil lá, morre 8 pessoas. Quantas pessoas não morrem aqui num tiroteio? Né? Às vezes foi 100, 80. A gente banalizou a morte, entendeu? Tudo são as pessoas preocupadas com emenda parlamentar, preocupadas com outras coisas, né? Mas a gente está tendo E a gente fala de uma substância que, para mim, foi algo muito importante na minha vida do laboratório, que é o luminol. Ele detecta sangue oculto, tá? Em cenas de crime de homicídio, tá? Essa substância é facilmente preparada em nosso laboratório, tá? E essa menina aqui, a Letícia, né? Hoje já é uma mãe e tudo, tem 40 anos, foi que fez essa síntese, foi a nossa aluna mestrado, doutorado e pós-doutorado. Eu só vou mostrar a vocês algumas das... O luminol tem enormes utilidades, mas hoje eu estou impressionado como essa coisa é interessante. Desculpa eu botar a mão aqui, que o joelho já começa a doer. É que, o que acontece? Hoje o melhor cara que usa luminol na Polícia Civil, eu estou falando isso aqui, tem alguém aqui da Polícia Civil? O melhor cara que usa luminol na Polícia Civil é da divisão de paradeiro. Você conhece a divisão de paradeiro? É o André. E sabe o que o André é? O André é biólogo. E então o André conversa comigo, ele ganhou um prêmio no Congresso de Criminalística e me chamou, fui lá, fiz as honras para ele. Então a vida na perícia, a vida com a polícia, deu uma dimensão à minha vida assim que eu não imaginava. Então olha bem essa cena aqui, o camarada, ele limpou a cena de crime, não satisfeito, o que ele fez? Tacou fogo. Ele matou a pessoa, né? E caiu, coitado, na mão do André. O André foi e, com luminol, achou o quê? Achou sangue, né, no chão. Tá entendendo? Então, olha só, tacou
tacou fogo e o luminol achou. Hoje, com esse equipamento portátil, lembra, eu quero fazer tudo no local do crime. E eu estou satisfeito, a pessoa foi condenada, mas eu estou querendo mais, né? Hoje, o André, por suposição, ele achou esse local de crime aqui. Tá? Achou o sangue aqui. Eu quero agora achar com esse equipamento. É um luminômetro portátil. Ele vai levar isso no bolso. Vai passar e ver, pô, vou jogar o luminol aqui. Entendeu? Então, isso vai ser... Isso ainda não está na rua, não. Tudo que eu estou falando com você depende da FAPERJ. Se vai para a rua ou não for. Se a FAPERJ achar que não deve ir, não vai. Né? Eu já estou com 70 anos, não vou mais brigar. Olha, isso aqui também. O camarada se apaixonou por uma garota mais nova e resolveu matar e esquartejar a mulher dele. Esquartejou num banheiro, bem limpo. Né? O André, estou falando... desculpa, eu falei com o André uma ou duas vezes. Mas eu achei esse menino de uma sagacidade. Ele foi direto no banheiro, ele esquartejou no banheiro. Porque é o lugar onde tinha a maior quantidade de água. Ele foi cortando os pedaços, ensacando. Desculpe, é assim, a maior forma. Compra saco de polietileno de alta densidade, saca e vai jogando fora, né? Bota no freezer. Né? Mas eles fazem isso normalmente aonde? Eles fazem isso no banheiro. Olha a quantidade de sangue que tinha aqui. Eu posso mais tarde explicar a vocês como isso, ele chegou a essa conclusão. Com esse equipamento aqui, ele poderia achar isso muito facilmente mesmo. Mas ele achou pela intuição dele do perito e pela sagacidade dele, né? Porque tem peritos e peritos, né? Como professores e professores. Tá. Aqui, ó, é um dado interessante. Eu falei a contaminação hospitalar. A contaminação hospitalar mata mais, olha os números, né, do que homicídio. Mas as pessoas acham que isso é normal. Né? Eu não acho que é normal, ele é criminoso. Tá? Em outras partes do mundo, tá, usa-se o luminol no controle da higienização dos resíduos hemáticos. Por quê? O sangue é o maior meio de cultura, tá, que você pode ter para micro-organismos, principalmente os multiresistentes, principalmente os mais virulentos. Mas no Brasil ainda não acordou para isso. E o pessoal acha que não dá lucro, que uma diária é maior. Essas conversas que a gente estava tendo ali, tá entendendo? Há sei lá o que passa na cabeça. Não sei onde as pessoas querem ir, tá? Enfim, nós temos solução para isso. E agora, finalmente, a última situação é que nós criamos uma tecnologia para identificar o sangue post-mortem em ossos. Né? Eu recebi do perito Marcos Paulo, antropólogo forense formado na Unicamp, amostras de ossos, vários, e em cima do córtex femoral, a gente tirou, né, escarificando, amostras, fizemos uma tecnologia que a gente identifica sangue ali. Então eu posso achar sangue de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Na literatura, diz que eu posso achar até 100 anos. Aí eu fico pensando, eu posso achar desde dos corpos que foram, né, sumiram na época da ditadura, até hoje desses cemitérios clandestinos do crime organizado que tem por aí. Eu que vou fazer isso? Não, eu vou treinar as pessoas. Eu acho que a Polícia Civil deveria, né, dar uma cidadania a essas famílias que não sabem onde estão os seus. Vamos criar um banco de DNA para isso, está entendendo? Vamos pegar todos esses ossos e etiquetar, formular, botar um código de barra, está entendendo? E eu não sei se mexe com o... Existe, veja bem, existe para DNA, de banco de DNA. Eu estou falando usar para desaparecidos. Porque é uma dor muito grande para uma pessoa que o filho some, uma pessoa sumiu. Você não sabe se ele morreu. Outro dia eu vi um pai falar, pô, meu filho era um cara legal, mas sumiu. Mas tudo bem. Está aí a situação. E como é que eu vou fazer essa confirmação? Foi uma tecnologia que eu descobri agora, nós estamos patenteando, que é quantificar sangue em fezes, né? Porque o câncer do colo retal, a pessoa, quando vê o sangue no vaso sanitário, já é muito tarde. Normalmente. Aconteceu isso agora até recentemente com uma artista que eu gostava muito, né? E
pode acontecer com qualquer um de nós. Então, o ideal é que, de período assim, anual, as pessoas fizessem um preventivo, né, do câncer do colo retal com essa tecnologia. Nós estamos patenteando, aí vai para o escritório, vai para outra, e não sei o quê. Pô, enquanto isso, morre. Exatamente. Mas a gente está ali perseverando, a gente está perseverando em várias coisas. É a minha função. Eu estou com 70 anos, 75 eu vou me tirar de lá. Né? O pessoal já está de olho no meu espólio. Eu vou querer essa cadeira aí, Carlos. Eu vou querer. É típico mesmo da nossa cultura, né? E aquela coisa ali é bonita. O pessoal não está preocupado se vai continuar o que a gente faz, não. Mas tudo depende aí da FAPERJ. E eu acho que esse luminômetro aqui de bancada, e junto com a densitometria computacional, é a primeira vez que se quantifica sangue. Tá? Normalmente as pessoas vinham, é qualitativo. Isso para mim é uma coisa assim que foi muito, e eu vou aplicar isso em ossos. E na verdade eu quero aplicar isso, vou falar aqui para vocês em off, eu quero aplicar isso até em munições. Já estou trabalhando com o pessoal em balística de cartucho e balística de... Mas isso eu não vou falar porque nós estamos começando a fazer. Os resultados são interessantíssimos. Aí o pessoal fala, vamos ter isso. Claro, qualquer resultado nosso começa a florescer com 2 anos. Isso que eu estou mostrando a vocês aqui já é de muitos anos. O pessoal pensa que vai entrar no laboratório, no dia seguinte já está tudo pronto. Não, é um trabalho árduo. Tem que repetir, tem que testar, tem que avaliar, tem que bater até a mão ficar sangrando. Está entendendo o que eu estou falando? Infelizmente, a gente às vezes não tem essa cultura. Outros povos têm, entendeu? E a gente vai ter que aprender. Porque só tem uma forma, às vezes, de aprender, com a dor. Esse aqui são as pessoas que são responsáveis. Essa aqui é a Letícia, né? A Rosângela é minha esposa daqui. Letícia digamos assim, é como se fosse o nosso Pelé. Uma pessoa que fez tudo e que eu luto para que ela venha voltar a trabalhar conosco. A Tiana foi a parte do cannabis, né? Ela tentou tanto aqui, foi para Portugal. Esse aqui é o Paulo, é do Sêmen, e que ele pelo menos agora é professor lá no IME, né? Esse aqui é o André, né? Que aposentou agora, é da Fiocruz. Esses aqui são os old fashion. A garotada nova, né? O grupo que eu tenho é aqui a Esther, a Tainá, esse aqui é o Marcos, é o perito, a Ana Beatriz, o Dorivan, e essa aqui que foi fazer pós-graduação no Instituto Weizmann em Israel. Né? Esse é o meu grupo. É pequeno? Sim, porque a gente não tem ainda a condição de, digamos assim, de braço, né? Porque para tocar tudo isso. Mas a gente está fazendo nosso papel. Somos muito gratos ao FRJ, ao Instituto de Química, à Polícia Civil do Rio de Janeiro e ao DGPTC, ao Departamento Geral de Polícia Técnica e Científica. A FAPERJ está segurando tudo isso, entendeu? Porque do CNPq e da CAPES, a gente só tem bolsa. Paga R$1.000 a bolsa de pesquisador, paga 2.200 ao aluno de mestrado e paga 3.100 para um aluno de doutorado. Né? Então, desculpe, é para não ter medo. Não, vocês podem fazer ciência, mas toma isso para viver, não dá reagente, embarrera as pessoas, enfim. Ah, mas você fez. Olha, eu acho que Deus é muito bom comigo. Eu tenho que agradecer. Mas cientista acreditando em Deus, eu acredito, entendeu? Porque eu não teria que explicar sem isso. Tá? E com isso aqui eu agradeço aí. Você vai por vontade. Bom, agora vamos passar a palavra para o Dr. Hildo.